Vou lhes contar que está contada aqui. Esse livro é um italiano, hoje, porque eu encontrei na Itália, na cidade de Ferla, quando eu estava doente, então me puseram num convento. Imagine, no convento deve fazer muito frio, mas não fazia frio. Eu estava muito frio, é claro. Mas é em Ferla, na Sicília. Mas essa doença não impediu que eu entrasse na biblioteca. E lá encontrei, então, um livrinho escrito Frai Selvaggi. Me chamou a atenção, entre os selvagens. Então falei, quem sabe? E não deu outra. Um livro escrito por Samuel Pereira, um grande humanista que ficou famoso pelos livros que escreveu. E naquele tempo, então, ele junto com o Frei Gaspar, eles chegaram e encontraram Frei Serafim e Frei Ângelo, que derramaram lágrimas sentidas, lágrimas agradecidas por encontrarem agora dois valorosos auxiliares. Mas a alimentação aqui não era lá muito boa, como bem conta aqui como o Samuel Coutera conta. E esse livro, voltando um pouquinho, esse livro era conhecido na Itália, mas não era conhecido aqui. E aí eu traduzi e trouxe uma maneira mais fácil da pessoa ler e agradável, para ficar conhecendo a história deste Tambacuri, que hoje é uma cidade prazerosa, uma cidade que aspira grandes projetos e inspira confiança em todo aquele que aqui vem residir. Pois bem, mas então esse Samuel Coutera começou a passar mal do estômago, porque trocar o trigo pela mandioca não é lá grande negócio. E foi o que aconteceu. Ele então teve problemas e o Frei Serafim, quando despediu dele, falou, vai meu filho, vai arranjar, vai conseguir uma cura para a sua moléstia. Ele admirava esse Tambacuri, amava Itambacuri tremendamente. Daí, então, a grande revolta dele, quando o médico que o tratava, quando ele perguntou para o médico, e o médico não deu esperança. Aí, ele foi para outro local, mas continuou quase morto, até que foi, então, para a Itália, e lá encontrou salvação. Mas ele almejava muito voltar para Itambacuri. Mas o médico de lá desencarnou. E quando fechou a maleta, para ele foi como se tivesse dado um tiro nele. E ele passou na maior revolta. Como é que Deus era assim ingrato, que o punha em contato com uma coisa que ele amava, e depois o que aconteceu? Ele o tirava desse local. Que Deus ingrato. Mas, quando ele estava aqui em Tambacuri, ele foi chamado para visitar uma menina de 14 anos que estava morrendo. E essa menina, antes de morrer, ela disse, Frei Samuel, eu nunca o abandonarei. E essa menina, santa da floresta, como eu a conheço, ela acompanhou os passos de Samuel Coutera, e num desse dia que ele teve essa grande revolta, um dia que estava cheio de sol, deu um trovão tremendo, e depois que ele ouviu esse trovão, a sua alma clareou e ele ficou tranquilo e não achou que Deus era ruim.
achou que Deus havia emprestado para ele o Itambacuri, mas que ele tinha coisas para fazer na Itália. Bem, então ele contou a história da fundação de Itambacuri. Como é que Frei Serafim foi para o córrego, o córrego São Mateus, onde estava uma tribo já de gente já bem aculturada, eram os potons. Mas os potons falaram para ele: isso aqui está muito perto da cidade, não é o que o governo, como o senhor disse, quer. O senhor tem que ver, é o Inham Congé, que não é longe daqui, e nós podemos mostrar esse Inham Congé para o senhor. Inham Congé, na língua deles, queria dizer espinha de cachorro magro. Ele se referia às duas cadeias de montanha que circundam esse vale dadivoso, que é o Vale do Itambacuri. E esse vale chamava para eles o Inham Congé. Quando então Frei Serafim e Frei Ângelo chegaram ao cimo do morro e ouvindo o murmúrio das cachoeiras e vendo aquela imensa floresta que se estendia, ele falou: daqui não sairei mais. Foram as palavras proféticas que nunca nem voltou à Itália. Seus restos mortais encontraram a sepultura aqui em Itambacuri e encontraram no coração dos itabacurienses o agradecimento pelo grande trabalho destes dois valorosos, que eram o Frei Serafim, que era de Gorizia, e o Frei Ângelo de São Ferrado. Muito bem, mas voltemos à vaca fria. Como é que aconteceu? Aconteceu que ele conseguiu descer essa Serra das Sete Voltas, que ele chamou de Sete Voltas, e aqui começou com a pequena igreja coberta de cavaco de pau, e aí onde ele celebrou a primeira missa e onde também funcionou uma escolinha que estava a cargo do primeiro professor que esteve aqui em Itambacuri, que era o sargento Torquato Donato de Souza Bicalho. Então, certo dia, esse trabalho de Frei Serafim, que ele tinha feito um planejamento para receber todos os índios, estava cercado por índios ortis. É que, naquela época, se repetia o caso da Sabina. É que as tribos guerreavam, e aquela que ganhava é aquela que conseguia maior número de apreensão de mulheres. E eles tinham os companheiros de paróquia, que eram o capitão paróquia, eles tinham aprisionado duas mulheres aranãs. E aí, os aranãs queriam essas mulheres de volta, senão eles ficariam desmoralizados. Aí eles cercaram o aldeamento e mandaram falar que eles queriam as mulheres. Aí o Frei Serafim ficou sem saber o que fazer. O parroco falou: nós temos que bancar o homem mesmo sendo, porque eles são mais de 1000, nós só temos 300 aqui, mas se nós voltarmos com essas mulheres, eles entenderão que é um ato de covardia, que nós estamos com medo deles. E nós estamos com medo mesmo, mas não podemos demonstrar. E então disse: não, nós resistiremos. E aí o que ele fez? Um golpe muito bem bolado. Ele reuniu o povo em destacamentos, dividiu. E
esses destacamentos ficavam em evolução e sempre mudando de cara. Mudando, quer dizer que aparecia uma turma mas aquela turma vestida e de chapéu de palha era totalmente diferente. Então, os aranãs pensaram que tinham umas 1000 armas aqui, né? E o povo, coitado, o povo este ficou foram 3 dias terríveis. E aí eles falaram, olha, nós não vamos aguentar dessa vez, porque estamos fracos, mas nós voltaremos no ano que vem. E aí, o Frei Serafim falou, com medo do antecedente histórico dos gregos, dos presentes gregos, falou, não, vai seguir. Então, o Barroco pegou 10 índios, 10 companheiros, e foram seguir os aranãs. Só voltaram aqui um dia depois dizendo, os aranãs voltaram para a maloca deles. Foi uma festa maravilhosa, que todo mundo veio e encheu encheu a igrejinha e dançaram e cantaram por toda a noite. Voltando ao que eu contava, o Frei Serafim perguntou às mulheres se elas queriam voltar para a tribo delas. Elas se ajoelharam e penitentes pediram, Frei Serafim, pelo amor de Deus, não nos entregue na mão daqueles carrascos. E aí, como é que o Frei Serafim ia fazer? De sã consciência, ele devia enfrentar a luta ou, como um covarde, morrer como covarde? Então ele preferiu morrer combatendo do que morrer como covarde. Então, vamos parar um pouquinho para pedir. Tenho que falar como é que foi a entrada de Parroca na história de Itavacuri. Acontece que Frei Serafim e Frei Ângelo desceram fazendo uma derribada, fazendo uma estrada. Para isso tinha que vencer as grandes árvores, e eles estavam cortando essas árvores. Quando chegou então na Baixada, eles notaram que tinha índios ali. E tinha mesmo, era um Parroco com 140 índios que estavam ali, pescando. Mas ele se retirou porque não sabia as intenções de Frei Serafim. Aí, através de um língua, então entraram em contato com o Parroco, e o Parroco veio para conhecer Frei Serafim. E graças a Parroco é que nós estamos aqui. Gente, vou continuar a história. É a história de Tambacuri. É a história que eu contei. É uma história que está dentro do livro que eu traduzi e aumentei. É o Entre os Selvagens. Pois bem. Muito bem. Então, eu queria ressaltar o trabalho que teve aqui o Frei Serafim, estiveram, para poder trazer os índios e alimentá-los, mostrar para eles os princípios da religião católica e etc. Mas isto não era bem aceito pelos grandes fazendeiros de Teoflotone, porque eles queriam escravizar o índio. E com o Frei Serafim, eles não conseguiam, porque eles dominavam o índio através de uma coisa que o índio, que é o neco do índio, é o inhangró, a cachaça. Eles são, eles podem ser dominados completamente se eles se entregarem ao vício da aguardente. E é o que eles faziam? Então, fizeram todas as maneiras para poder Frei Serafim
que ele tinha aqui 3.000 índios, você já imaginou? Que eram 6.000 braços para trabalhar. E isso não conseguia, porque o Frei Serafim não deixava. Aqui não entrava em ele tinha Angró. O Frei Serafim tinha um pouco de Angró, mas que dava em doses homeopáticas, só para poder manter o interesse do serviço. Mas então eles procuraram de toda maneira. Vinha uma autoridade, eles iam falando, até que aquela autoridade se tornava o companheiro deles na perseguição do Serafim Frei Ângelo. Por quê? Porque eles eram inimigos dos índios e o Frei Serafim e o Frei Ângelo eram amigos dos índios. Então, aí tinha esse embate terrível. Mas o Frei Serafim tinha, parece que, a providência para ampará-lo. E assim ele conseguiu do delegado que a passagem, que eles fossem receber, que os poxixás, os índios violentíssimos, tanto que o próprio nome indica, quentes como raio. O poxixá quer dizer quente como raio. E aí ele conseguiu propor aos poxixás que haveria um perdão para todo o passado. Passar uma borracha no passado e não se falava nas atrocidades que os poxixás tinham feito. Aí ficou então dele recebê-los às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã chegaram os poxixás da cidade e de Teoflotone, sem ostentação de arma, cabeçudos, humildes, pronto a ouvir o delegado. Mas o delegado falou: não, agora eu não vou. Não. Eu só vou ouvi-los só amanhã, procurando dificuldades para Frei Serafim. E aí Frei Serafim não ficou satisfeito, viu daquilo um golpe do delegado e falou: olha, sou responsável por tudo aquilo que acontecer, que pode acontecer o pior. Os índios começaram a ficar então desconfiados, que é uma das características do índio, é desconfiança. E aquele ambiente, eles estavam sendo atraiçoados. Puseram culpa em quem? No delegado? Não. Nos outros? Não. Eles puseram a culpa no Frei Serafim. E essa culpa, eles acham. Quando eles viram soldados rindo e debochando e fechando uma cancela de onde eles estavam. Bem, quando foi madrugada, eles evadiram, fugiram. Porque no outro dia eles viram que o Frei Serafim estava fraco perante o delegado. E eles acharam que o Frei Serafim estava de acordo com o delegado, que é o pior. Mas foi uma desilusão tremenda para o Frei Serafim quando ele não viu nenhum índio. Mas olhando, viu uma criança que dormia. Aí falou: tá minha tábua de salvação. E pegou a criança, levou numa loja, vestiu com roupas coloridas, que os índios gostam muito, e falou: agora eu tenho que ir para Itambacuri, porque os índios devem estar me culpando por isso. E talvez eles cheguem lá para atacar a missão e o povo de lá está de braços abertos para recebê-los. Será um hecatombe. E aí se pôs no caminho. Quando então, levando o menino, quando ele viu um grupo de índios, uns 20 índios, tomando a estrada e se procurando cercar Frei Serafim. Aí Frei Serafim deu o sinal para eles pararem
e mostrou a criança. E aí chamou o pai da criança. O pai da criança veio e ficou então na frente dos índios. E o menino mais na frente. Quer dizer que 2 empecilhos deles acertarem uma flechada em Frei Serafim. E Frei Serafim falou: pernas para que eu te quero. E saiu em desabalada corrida, enquanto eles procuravam sair daquela posição para poder flechar Frei Serafim. E ele tinha levado um acolchoado que ele colocou como uma camisa para poder, se fosse flechado, a flecha não entrar. E assim, se ele pegou alguma flecha, não chegou a feri-lo. E ele então bateu os pés, entrou pela mata e conseguiu chegar em Tambacuri. E aqui chegando, todo rasgado, falou: olha, não deu certo. O povo caiu num desânimo terrível, um medo terrível se apossou de todos. Todo mundo correu, uns até entraram debaixo do quijeme. Mas Frei Serafim chamou Parroca, falou: Parroca, aqui está uma festa. Nós agora temos que ser a festa da segurança. Vamos novamente, vamos chamar o povo, vamos dar arma ao povo e vamos nos entrincheirar. E assim foi feito. E assim foi novamente salva o aldeamento de Itambacuri. Mas a perseguição não parou. Aí teve o massacre dos línguas. Por quê? Por causa de problemas com o delegado, que o delegado instruiu a uns rapazes de que que matar índio não era pecado. E aí Frei Serafim tinha conseguido que os puxixás tornassem a voltar. Mas, e foi Frei Ângelo encontrar com eles, levando, creio que 6 intérpretes. Muito bem, ao passar por esta fazenda desses tais moços, que era protegido pelo delegado, os índios pediram as bananas. E eles, já tinha 2 que estavam entrincheirados, falou: pode ir lá apanhar no bananal. Foram recebidos por cargas de arma, deixando alguns mortos, e saíram desesperados, achando que era outra vez outra traição. E aí, quando encontrou com os línguas, matou todo mundo. No pensamento deles é que aqueles ali eram companheiros daqueles que os tinha atraiçoado. E os rapazes, o que aconteceu com eles? Aconteceu que os delegados os recebeu muito bem, foram os heróis que conseguiram vencer um ataque efetuado pelos pochixás. Eram os heróis. Mas quase que eu já estou bem cansado de tanta história. Eita Itambacuri que tem história. E eu as recolhi, pus num livro e chamo você a ler. Agora, estou intimado aqui agora pela grande pedagoga Geralda a continuar falando. Será que vocês não vão cansar de me ouvir? O que queria dizer, Geralda? Olha, eu gostei demais de ouvir essa nova história de Tambacuri. Quer dizer, não é nova porque são detalhes que existem, mas que não são contados, né, na história oficial, escrita. E eu sei que houve perseguições, houve muita tentativa de desmoralizar os frades, de acabar com o aldeamento, como o senhor contou. Agora, tem um incidente que eu acho que merecia ser registrado aqui, que é quando o delegado
tenta enrolar o Frei, né? E manda alguém aqui dentro do aldeamento com um documento. Olha, o que aconteceu é o seguinte, naquele tempo as autoridades eram muito, vamos dizer, quase que safadas. Né? E esse delegado aqui para nós, que Deus o tenha, mas é um safado também, que ele pensou em fazer uma maneira de fazer o Frei Serafim correr. Então, mandou uma intimação, mas por um oficial por um oficial dele, mas que fizesse um estardalhaço. E ele fez isso, estardalhaço com um documento, mostrando para os índios e falando: vou sair daqui com o Frei Serafim na argola, vou levá-lo preso e amarrado. Aí os índios ficaram, o líder deles, ser preso e amarrado, o que é aquilo? Mas então eles estavam muito mal amparados, mas aí esse oficial, o Frei Serafim, foi cientificado da maneira como ele estava fazendo, e ele chegou e, de uma maneira arrogante, falou: olha, Frei Serafim, eu tenho aqui a prova dos seus crimes. O senhor tem duas possibilidades de sair vivo. É o senhor correr ou me matar. Que era Então, isso que o Frei Serafim, deixa eu ver, levou, não tinha nada, ele não era acusado de nada. Só pedia que ele fosse ter uma conversa com o delegado. Aí Frei Serafim e o delegado tinham pensado assim: ou ele corre, ou então os índios matam o portador da intimação. E aí, nesse caso, eu entro em cima deles. Mas Frei Serafim notou isso e ficou, como dizendo, cabreiro. E aí ele pegou o documento e chegou asperamente para o policial e falou: olha, toma aqui essa merda que você trouxe. Saiba que se você permanecer aqui, vai ser muito ruim para a sua saúde. Parroca, são uns homens e mostre o caminho de saída para esse malandro. Aí o povo começou a rir, me fizeram um corredor polonês e cusparada, líquidos orgânicos, líquidos pastosos foram jogados nele. E o povo ria e aí Frei Serafim ficou: que isso? O povo está rindo demais? Que coisa? Aí veio: quem sabe Paulo não deu proteção a ele, o mataram. E aí tá a segunda intenção do delegado. Deixa eu ver o que eu faço. Aí abriu a janela e falou: Parroca, você não cumpriu minha ordem? Porque o que está acontecendo? Foi quando, então, saíram umas índias com uns canivetes e umas facas. Queria tirar um pedacinho da roupa dele como souvenir, mas o homem pensou que ia matá-lo. Aí ele soltou mais líquidos orgânicos desses agora mal cheirosos, viu? Aí o Paulo falou: Frei Serafim, o senhor pode olhar se no corpo dele tem alguma coisa. O senhor falou: olha para a integridade física dele. E eu olhei, ele está com, não falta nada. Agora a bosta, Frei Serafim, a bosta era dele mesmo.
foi uma coisa prazerosa a gente ver aqueles que são perseguidos passarem a desmoralizar aqueles que os perseguem, como eles conseguiram desmoralizar mesmo. E foram 3 dias os índios rindo, dançando, e tinha uns que tomavam como se fossem bons atores, tomavam a figura do policial. E só tinha que tomar cuidado, que vinha líquido orgânico. O bandido triunfou sobre os perseguidores. Mas já pode? Já. Ilustre Ivan, que prazer em tê-lo aqui. E você ainda é um remanescente dos Pancaraú. Pancaraú, tá vendo? Tô errando. Olha, eu estava conversando, e já falei bastante, sobre as histórias do Itambacuri. Mas, cada dia, a gente descobre mais, e eu vou te mostrar um exemplo o que fizeram os Aranãs correr. Um momento. Isso aqui, Ivan, é uma arma do exército brasileiro. Tanto que você está vendo aqui, então, uma coroa, P, 2 pauzinhos, logo Pedro II. Essa é uma arma que hoje não tem valor ofensivo nenhum. É de carregar pela boca, mas foi usada junto com uma baioneta na Guerra do Paraguai. Então, 40 dessas vieram para Itambacuri num presente do imperador a Frei Serafim Frei Ângelo, para que ele pudesse se defender do iminente ataque dos Aranãs, que eles falaram: no ano que vem nós voltaremos. E voltaram. Mas quando voltaram, tinha 40 armas dessa e mais 20 soldados. E eles então fugiram. Mas antes, Frei Serafim falou: não fujam não, vamos tomar um Iangró. E deu para ele o Iangró da paz. E eles então falaram: Frei Serafim, nunca mais nós guerrearemos contra o senhor. Seremos seu amigo. Diante de 20 soldados e 40 armas dessas, naquela época, né? E eles não sabiam que essa arma era de pouco, porque depois de dar um tiro, você tinha que botar nova pólvora, recarregar tudo de novo, aí quase que um tiro e uma carreira. Né? Mas, por falar nessas armas, nós lembramos do massacre feito por Maricota, que a dona Maricota, os índios sempre estavam atrapalhando a vida dela. E ela jurou que tinha que dar um jeito nesses índios. E os índios mais atrevidos eram os pochixás. Aí, um dia que eles entraram na fazenda dela, ela os tratou muito bem. E falou: não, eu quero paz com vocês. Vocês venham na outra lua, que eu vou dar para vocês uma vaca e um barril de Iangró. Aí na outra lua, eles chegaram. E ela já tinha matado a vaca. E o barril de Iangró estava lá. E os índios então entraram e foram tomando Iangró e comendo. E riam, falavam brincadeiras, mostrando uma felicidade imensa. Mas as mulheres ficaram desconfiadas e falaram: vambora, vambora, vambora. Aí eles falaram: como? Ir embora? Deixando
litros de angu e a carne de uma vaca boa? Nunca. Mas as mulheres ainda estavam perto quando elas viram a cancela se fechou. E os escravos, aquela gente que estava lá, armado pela repetição, abriram fogo. E ninguém conseguiu salvar. Ninguém. O número? Não sei. Ninguém sabe. Só sei que ela falou: segue a festa. Agora vocês é que podem comer e beber o que quiserem. E pegou os cadáveres e deu licença. Agora vocês, com os cadáveres, vocês façam o que vocês quiserem. E esses cadáveres foram postos nas posições mais desumanas, mais desrespeitosas, mais escabrosas que se pode pensar. Aquele linguajar alegre foi substituído por nomes feios, escárnio e etc. E estavam mortos os pochixás. Ela contou uma história épica da invasão da fazenda e que ela conseguiu, com os seus intrépidos empregados, rechaçar. E tinha rechaçado, causando algumas mortes. Mas o que ela podia fazer? Ela estava se defendendo. E esta versão ficou por muito tempo sendo a verdadeira. Até que empregados dela contaram para o povo o que realmente havia acontecido. E ela ficou então uma pessoa sem lugar, sem ninguém para conversar, só encontrava cara fechada, só encontrava gente que era contra ela, porque ela havia inutilmente matado mais de 40 pochixás. É essa a história, e aqui está a arma dos aranãs. Os aranãs correram, mais de 1000 aranãs correram, não precisou de dar um tiro com essa arma. E essas armas foram distribuídas com os colonos, e uma veio parar na minha mão e eu fiquei com uma também na minha guarda, uma vez que o museu não estava bem guarnecido. Então o povo começou a apanhar souvenir. E eu apanhei uma espingarda igual a essa, um fuzil do exército, e guardei por 20 anos. Quando ouvi que já tinha segurança no convento, no museu, eu voltei com ela para lá. Mas essa ficou comigo. E eu não vou correr de pochixá, não.